Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu dividi um texto ontem com os irmãos que tiveram no monte e eu achei muito pertinente dividir também com aqueles que não estiveram, porque é muito importante todos discernirem o que é que Deus está requerendo da gente no tempo presente. Então eu gostaria muito que a igreja prestasse muita atenção. Amém? Isaías capítulo de número 2, versículos de número 2 ao número 5 diz assim, ó: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer no coração de todos nós é que o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Quem não sabe discernir o tempo é tolo. Sábio sabe discernir. E olha como que ele começa narrando no versículo de número 2: E acontecerá nos últimos dias. Alguém aqui tem dúvida que nós não estamos vivendo os últimos dias? Porventura tudo aquilo que está anunciado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, não está sucedendo? Amor esfriando, rumores de guerra, terremotos, porventura não está acontecendo? Então guarda algo, nós estamos vivendo os últimos dias. Quem não quer crer nisso é tolo, não é sábio. E aí ele vai nos dizer que nos últimos dias, olha o que ele faz: que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irmãos, no livro de Ezequiel está escrito que em torno do monte e no cume do monte, a lei diz que lá é santo ao Senhor. Mas Deus não quer que a gente esteja lá em torno do monte. Deus quer que a gente firme as nossas vidas no cume dos montes. E para firmar nós temos que ter duas ações. Primeiro, nós temos que subir. E segundo, nós temos que estar com a vida edificada lá, e firmou lá. Não basta subir, depois desce. E o que isso quer dizer? A Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor? Nós já cantamos agora. Primeiro, tem que estar com as mãos o quê? Limpas. Segundo, tem que estar com o coração o quê? Puro. Terceiro, não pode ter entregado a alma ao quê? A vaidade. Quarto, não pode jurar o quê? Enganosamente. Então quem não limpou a mão, não subiu. Quem não purificou o coração, não subiu. Quem entregou a tua alma à vaidade, não subiu. E quem está jurando enganosamente, ou seja, fazendo votos de tolo, não subiu. E nós estamos vivendo os últimos. Então desperta. Desperta enquanto é tempo.
Só que não basta só, essas ações faz a gente subir. Só que para a gente permanecer lá, olha as ações que a gente tem que ter cotidianamente nas nossas vidas. Olha o que está escrito nos Salmos de número 15. Senhor, quem habitará, quem morará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo e quem morará? Esse é o que firmou. Subiu e firmou, porque fez morada, fez o que? Habitação. Aí ele começa: aquele que anda em sinceridade, sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado. Réprobo é aquele que é razão de vergonha, é aquele, irmãos, que escarnece de Deus, é aquele que é motivo de escândalo para Deus, é desprezado, mas honra os que temem a Deus. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, voltando lá para Isaías capítulo 2, nós estamos vivendo os últimos dias, e Deus está falando, tem que firmar a vida lá. Por que tem que firmar a vida lá? Aqui nós não estamos vendo o templo do Espírito Santo? Não é casa do Senhor? Não é morada do Espírito Santo de Deus? Sudecaia, ridecou, manai decantas. Então, se não firmar a vida lá, não é casa do Senhor. Mas aí ele continua dizendo, vamos lá no versículo 3 que a gente está meditando: e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Irmãos, presta atenção. As pessoas muitas das vezes sobem no monte atrás de tantas coisas. Eu quero uma cura, eu quero uma provisão. Tem problema eu apresentar isso? Não. Mas olha o propósito dos últimos dias, o que Deus espera que eu e você faça lá no cume do monte do Senhor. Que a gente vá lá para que Ele nos ensine os seus caminhos. E uma vez que a gente aprendeu aqui com Ele os caminhos do Senhor, e Jesus é o quê? O caminho, a gente ande nessa vereda reta de justiça. Por isso que ele faz menção à casa do Deus de Jacó. Quando é que a gente olha na Bíblia, a gente vê esse termo, casa do Deus de Jacó? Lembra quando Jacó fugiu de Esaú? Porque ele lutou com todas as forças, porque ele queria a bênção da primogenitura. Ele foi parar num lugar, e naquele lugar, irmãos, que outrora chamava Cidade Luz, e depois passou a ter o nome de Betel. Ali ele falou: este lugar aqui é a casa do Senhor. E ali ele viu o trono de Deus, e viu uma escada onde os anjos subiam e o quê? E desciam. Mas como que chamava aquela cidade outrora? Cidade o quê? Luz, ou seja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu o quê? Caminho. Temos que subir no monte para buscar de Deus o conhecimento, irmãos. Buscar de Deus o ensinamento dos caminhos, para que a gente ande nas veredas retas de justiça. Muitas das vezes sobe com o propósito do quê? Irmãos, no Evangelho de Ageu, nós já lemos quantas vezes, lá vai dizer, em algumas traduções diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Algumas traduções diz: considerai os vossos caminhos. Aí ele fala: agora sobe ao monte. Aí ele faz: traz madeira, edifica a casa, e dela me agradarei, e eu serei o quê? Glorificado. A madeira é o conhecimento
que vai mostrar para mim e para você no caminho que está sendo considerado, se a gente está andando nas veredas retas de justiça ou nós não estamos o quê? Andando. Se nós não estamos andando, a gente tem que nos consertar. Assim edificaremos para Deus uma casa, irmãos, cuja qual o nome dele é o quê? Glorificado. Ou seja, eu vou glorificar no corpo e vou glorificar no Espírito, tudo para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Aí ele põe lá no versículo 2, porque de Sião sairá a lei. Sião, irmãos, é uma cordilheira de montes. Aí ele fala, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Em Jerusalém está o templo. Então Sião representa o monte, Jerusalém representa o templo. E a Bíblia diz que o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Então olha aqui, a luz para o nosso caminho. Irmãos, e depois que a gente ouviu a palavra de Deus e praticou, descansa a bênção de Deus. As pessoas sobem correndo atrás da bênção, ao invés de subir atrás do conhecimento, do caminho, para praticar. E aquele que ouve, obedece, pratica, a bênção corre. Muito sobe e desce nada, sobe e desce nada, porque sobe e desce com o propósito errado. Olha que tremendo, olha o que vai dizer o versículo 4, olha o que fala. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos. Observa que no versículo 3 ele diz, virão muitos povos. No versículo 4 ele diz, eu repreenderei muitos povos. Por que ele repreende? Porque o Pai repreende e castiga todo aquele que ele ama. As pessoas acham que vai ter com Deus fazendo tudo errado, irmãos, e Deus vai ficar dando tapinha nas costas. Não, você está certinho. Não, ele vai repreender, ele vai falar, muda esse caminho, se converte dessas más obras, firma os teus pés sobre os montes, porque é vindo os últimos dias. Não é vão que está escrito isso daqui, irmãos, no livro de Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor, não glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se glorie, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Tem gente que já diz assim, ó, eu já sei o suficiente, eu tô forte, tá tudo bem na minha vida, eu não preciso subir. Se gloriou, se gloriou. Deus está falando, não, glorie-se nisso aqui, ó, entender e conhecer. Quer buscar o entendimento e o conhecimento? Vida sobre os montes, como a irmã pregou aqui no texto que ela ministrou. Quão formosos é sobre os montes os pés dos que anunciam o quê? As boas novas. Por que anuncia? Porque recebeu o quê? O conhecimento para poder ensinar. Moisés subiu ao monte para receber o quê? A lei de Deus. Foi lá no cume do monte que ele recebeu a lei, que ele recebeu a palavra, que ele recebeu os mandamentos do Senhor. E é tão tremendo, irmãos, que é aquele que anuncia, né, as boas novas. Depois ele fala, né, Isaías capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir o que? A paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Guarda isso aqui, ó, que faz ouvir o que? A paz. Volta lá, irmã, no texto que a gente está meditando, de Isaías capítulo 2. Então olha lá, versículo 4. E ele exercerá o seu juízo. Por isso, glorie-se nisso, em me entender e conhecer, porque eu faço beneficência, faço juízo e justiça. Juízo, salvação ou condenação.
juízo, vida ou morte. Juízo, irmãos, Deus coloca, tira do monturo e põe entre os príncipes, ou tira de entre os príncipes e põe no monturo. Juízo é o fim de todas as coisas nas nossas vidas. Mas olha o que ele coloca ali, um ponto e vírgula. Uma vez que Deus vem, mostra o juízo sobre a gente, e eu acho que todos nós aqui somos gente, e Deus vem e nos repreende, nos ensinando o caminho. Quem é manso e humilde de coração, olha o que ele faz: e este converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Ô irmãos, para que serve uma enxada? Para capinar a terra. Todos aqui vieram do pó. A espada veio, a palavra de Deus veio, pega ela e limpa a terra. A gente não pode ser o que? Preguiçoso. Nós já aprendemos isso. Irmãos, quando a gente olha para uma lança, Cristo lá na cruz do Calvário, ele foi traspassado com uma lança, e do interior dele saiu água e sangue. Quando aquela água e sangue caiu sobre o soldado romano, irmãos, aquele soldado romano olhou e falou: esse testemunho é fiel e o que? E verdadeiro. Então a gente transforma as lanças em foices quando a gente está vendo que tem algo na nossa vida que a gente não está dando um testemunho fiel e verdadeiro, e a foice vem para limpar a vinha, vem para tirar os galhos secos e fazer eu e você dar um testemunho que? Fiel e verdadeiro. Observa que o texto ele tem duas vezes 2 pontos e vírgulas. Deus mostra o exercício do juízo que ele vai fazer, e ele repreende. Se eu não receber isso de bom grado, já é um ponto final na minha vida. Dali para frente, colhe o juízo, colhe essa justiça, colhe esse ato de rebeldia. Se eu receber de bom grado, eu tiro o ponto e ponho uma vírgula. Aí eu tenho um papel para fazer: pegar a espada, que é a palavra, e colocar em prática, limpar a terra dos espinhos e dos abrolhos, pegar a foice, irmãos, e limpar os galhos secos da videira, porque nós somos os ramos da videira de Cristo. Depois que a gente fez isso, limpou tanto o chão como a vinha, aí vem a outra vírgula, porque se eu também não fizer, tem gente que até recebe de bom grado, mas tem preguiça e não põe por obras. O ponto final é na vida dele também. Mas se ele põe por obras, ele coloca em prática, vem de novo uma vírgula. Aí ele diz isso daqui, ó: não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais o quê? Nem aprenderão mais a guerrear. Você sabe o que é isso? Vai viver tempos de paz. Com formosos sobre os montes, os pés de quem anuncia as boas novas, e que faz o quê? Está lá o texto aberto ainda. Ouvirá a paz, que faz ouvirá a paz. Irmãos, o versículo, a última parte, ele diz assim, olha lá no versículo 4: nem aprenderão mais a guerrear. Sabe o que ele está falando? Esquece de guerra, vai viver a paz. Não é vão que Deus disse isso no Evangelho de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem gente que gosta da guerra, irmãos, gosta de viver numa batalha, misericórdia, porque não quer se limpar, não quer colocar a vida lá sobre os montes e firmar lá. A Bíblia diz que é sobre o monte do Senhor que há livramento. A Bíblia diz que aqueles que estão sobre os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha o que está escrito, irmãos, em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Irmão, tem gente que fica com cara feia o dia inteiro. Ouve a palavra de Deus e faz cara feia. Não tem paz, não tem alegria porque não quer limpar a terra, não quer limpar a vinha, não quer pôr a vida sobre os montes. Sabe quando vai colher paz? Pode ver,
Termina uma guerra, começa outra, termina uma guerra, começa outra, termina uma guerra, começa outra, termina uma guerra, começa... Nunca acaba, nunca acaba. E quando a gente tem o reino de Deus na nossa vida, porque a gente praticou a justiça, e passamos a colher paz e alegria no Espírito Santo, você pode ter certeza, quem tem a paz de Deus e alegria no Espírito Santo, essa é uma pessoa que é salva, para a glória de quem? De Deus. Mas quem não tem a paz de Deus e a alegria do Espírito Santo, e toma cuidado, hein, que Jesus disse, a paz que eu vos dou, o mundo não vou lá, o mundo dá uma paz aí, tá? Que engana, que ilude, e a Bíblia diz, não vos enganeis, Deus não deixa se escarnecer, tudo que o homem plantar, ele o que? Colherá. Se tiver deixando espinho crescer, galho seco crescer, numa terra que está cheia de espinho, conversa com um agricultor aí, vai ver se dá fruto. Conversa com pessoas, tem gente aqui dentro que planta videiros, se está cheio de galho seco, vai lá ver o fruto, se tem o fruto. Não tem, irmãos. E aí quando o Senhor Jesus vir, e nós já aprendemos, e acontecerá nos últimos, quando Ele vir, irmãos, o que restará é ficar para enfrentar a grande tribulação. Por isso o versículo 5 de Isaías capítulo 2 diz, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do... E a casa de Jacó está onde? No cume dos montes. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Irmãos, guarda algo. Tem gente que começa, coloca a vida sobre o monte e daqui a pouco faz o quê? Tira. Tem gente que sobe o monte e daqui a pouco desce. Esquenta, depois esfria. Morno. Analise, irmãos. Todos aqueles que têm deixado nosso Senhor Jesus, têm deixado a obra de Deus. As pessoas não entendem, elas acham que vai ter paz. Está escrito, ora eu estou quente, ora eu estou fazendo, eu estou fervoroso, eu dou um passo para frente, daqui a pouco eu dou 2 para trás, e ela acha que está resolvendo o problema da vida dela. Irmãos, daqui a pouco eu posso falar, desculpa a palavra, mas o termo chega arrebentado. Ai daquele que coloca a mão no arado e olha para... Presta atenção, irmãos. Irmãos, e colocar a mão no arado não é só aqui dentro da casa de oração necessariamente, não. A gente pregou a palavra aí fora, seja no nosso trabalho, nos nossos lares, aonde quer que for. Somente não olha para trás. Não deixa o cume do monte. Não deixa aquilo que Deus te trouxe nessa terra de viventes para você fazer, irmãos. Não deixa. Porque já é o fim dos... Ali na frente não adianta querer vir chorar, murmurar, porque Deus está falando, ó. A nossa vida tem que estar sobre os montes. Não é dando passo para trás não, que a nossa vida vai estar sobre os montes, amém?